Começamos a nossa investigação aprofundada de hoje com uma narrativa que, bom, ela desafia muito do que a gente acha que sabe sobre o mundo. Uhum, com certeza. É uma daquelas histórias que abalam as nossas bases. Exato. A nossa missão, neste nosso mergulho nos documentos de hoje, é dissecar as revelações de uma entrevista em vídeo. Uma entrevista com um homem chamado Ronald Bernard. Isso. E o material base que temos para nossa análise, para quem está nos acompanhando, é uma transcrição extensa, muito detalhada, aliás. Muito detalhada. Trata-se de uma figura que afirma ter operado durante anos nos níveis mais altos e ocultos do sistema financeiro global. Uhum. Estamos falando daquelas esferas de poder onde as regras normais da sociedade, aquelas leis que a maioria das pessoas comuns segue, elas simplesmente deixam de existir. A transcrição narra exatamente isso. A ascensão rápida dele e a subsequente queda nesse submundo das altas finanças. E é uma história que mistura a arquitetura complexa de movimentação de capital internacional com experiências pessoais muito extremas, né? Exatamente. E isso constrói uma visão de mundo muito peculiar sobre quem realmente dita as regras do jogo nos bastidores. Pois é. E existe um conceito logo no início dessa história que serve meio que como âncora para tudo que vai acontecer depois. O famoso congelador. O congelador. Para que ele pudesse entrar nesse clube exclusivo das altas finanças, o homem que o orientou impôs uma condição muito gráfica. Ele disse que para sobreviver ali, seria necessário colocar a consciência num congelador. Uhum. E não num congelador qualquer, mas um configurado para 100 graus negativos. O que é fascinante aqui é que essa exigência estabelece, digamos assim, a fundação psicológica de tudo o que vamos analisar hoje. Como assim? É que essa história não é apenas sobre movimentar números em planilhas ou lucrar com taxas de juros. É um estudo sobre o custo moral de operar num sistema que, segundo a fonte, foi desenhado para funcionar com uma ausência total de empatia. Ausência total. Zero empatia. Exato. A metáfora do congelador ilustra a frieza inumana que é exigida para manusear as engrenagens desse sistema sem quebrar no meio do processo. Vamos desempacotar isso. Porque a forma como esse operador do sistema foi forjado é muito reveladora. Ronald não seguiu aquele caminho tradicional que a gente imagina. Não mesmo. Ele não era o aluno brilhante que saiu de uma universidade de elite direto para os escritórios envidraçados de Wall Street. As origens dele estão no comércio prático, nas ruas. Isso. Ele era um empreendedor independente. Lidava com linhas de moda feminina, venda de carros usados, operações de importação e exportação. E é no comércio internacional dos anos 80 e 90 que a realidade bate à porta dele. Pois é. Porque lidar com importação naquela época significava lidar intensamente com múltiplas moedas. Flutuações de câmbio, fronteiras físicas, margens de lucro muito reais. Essa bagagem nas ruas é a chave para entender o perfil da fonte. Uhum. O entendimento dele sobre o dinheiro não veio de modelos teóricos, acadêmicos, de livros de economia. Veio do atrito diário das transações internacionais. Ele já operava numa realidade dura, focada totalmente na sobrevivência do próprio negócio. E o ponto de virada surge quando um corretor, um agente de câmbio, observa o ritmo frenético com que Ronald trabalhava e faz uma proposta que mudaria tudo. Uma proposta irrecusável. Exato. Ele aconselha Ronald a largar todas aquelas empresas exaustivas de bens físicos, largar os carros, as roupas e focar única e exclusivamente no comércio de dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro. A oferta era um assento numa bolsa de valores. Focada em depósitos e diferenças de taxas de juros, criando um pacote altamente lucrativo de arbitragem. E a condição financeira era até razoável, né? A única condição contratual era repassar 10% dos lucros anuais para esse mentor. Mas, junto com a oferta financeira, vem a tal condição do congelador a 100 graus negativos. O mentor avisa claramente Que se houver qualquer resquício de consciência, o negócio vai devorá-lo vivo. exatamente, devorado vivo. Aprofundar o motivo pelo qual essa condição drástica soou tão natural para a fonte é fundamental para a nossa análise. Uhum.
porque ele aceitou tão fácil. O relato detalha uma infância extremamente turbulenta. Ele descreve a casa onde cresceu como uma verdadeira zona de guerra, devido ao comportamento violento do pai. Nossa, Embora a mãe tentasse trazer algum afeto, o ambiente era intrinsecamente perigoso. Como mecanismo de defesa, a visão que Ronald desenvolveu sobre a humanidade, desde muito jovem, já era profundamente cínica. ele menciona ter adotado uma postura de pensar apenas em si mesmo, simplesmente porque via o mundo ao redor como uma ameaça constante. Era ele contra o mundo. Então, o aviso sobre congelar a consciência não foi um choque para ele. Foi mais uma confirmação. Exato. Foi a validação de um mecanismo de sobrevivência que ele já utilizava na vida pessoal. O que o mundo financeiro de alto nível fez foi capitalizar em cima desse trauma. Eles buscaram isso? O sistema descrito pela fonte procura ativamente esse perfil. Indivíduos com inteligência analítica afiada, raciocínio rápido para negócios, mas com cicatrizes emocionais que facilitam o desligamento ético. A frieza já estava lá. O mercado apenas a monetizou. Perfeito, o mercado comprou essa frieza. E isso nos leva a mergulhar na mecânica dessa economia das sombras. Quando a fonte entra nesse mundo, fica muito claro que não estamos falando da agência bancária tradicional que financia casas ou que ajuda pequenos negócios. Não, de forma alguma, o nível é outro. O trabalho diário dele consistia em atuar como garoto de recados do grande capital. Os testas de ferro. Isso, criando estruturas empresariais fantasmagóricas, as famosas empresas de fachada, explorando brechas legais através de múltiplas jurisdições para fazer o dinheiro desaparecer num país e reaparecer no outro, totalmente limpo. É interessante que a fonte chega a rir de escândalos globais, como os Panama Papers. Sim, ele chama de algo insignificante. Notícias velhas. Na visão dele, esses vazamentos que chocam o público geral são apenas a superfície inofensiva de um oceano muito, mas muito mais profundo e obscuro. A arquitetura que a fonte descreve, ela opera numa realidade paralela. Totalmente, enquanto a sociedade comum debate impostos e regulações de nível médio, os verdadeiros fluxos de capital ocorrem num vácuo, desenhado sob medida para não ser visto. E o documento oferece um relato prático sobre a escala dessa operação que é de cair o queixo. O exemplo do Iraque, no início dos anos 90, é talvez a imagem mais forte de toda a transcrição. Sim, o contexto histórico aqui é crucial para quem nos ouve entender a magnitude. Uhum. Após a Guerra do Golfo, havia um embargo global severo imposto pelas Nações Unidas. Oficialmente, o Iraque estava isolado do sistema financeiro convencional. Eles não podiam vender o petróleo deles nos mercados abertos. Exato. Mas o mundo precisava de energia barata e o regime iraquiano precisava de dinheiro para se manter. Então, o petróleo continuava a fluir nos bastidores, vendido com grandes descontos para essas mesmas nações. E como eles não podiam usar transferências bancárias regulares, devido às sanções que eles mesmos impuseram, os pagamentos eram feitos em dinheiro vivo. Gerando montanhas literais de dólares físicos. Os conhecidos dólares iraquianos. E o desafio logístico era monumental. Como lavar pallets e mais pallets intermináveis de dinheiro físico gerado por nações que estavam quebrando as próprias regras de embargo que haviam imposto publicamente. Essa hipocrisia geopolítica expõe o motor da economia sombria. Com certeza. As sanções moldavam a percepção pública, mantinham a política oficial bonita para a mídia. Mas a infraestrutura secreta cuidava das necessidades práticas de poder, contornando as regras estabelecidas à luz do dia. E a solução encontrada para lavar esse volume absurdo é impressionante. A fonte descreve ter sido enviada à Alemanha para resolver o gargalo dessa operação. E a imagem que ele descreve é muito cinematográfica. Muito. Ao descer aos porões de grandes complexos bancários alemães, a visão não era de cofres organizados com gavetinhas. Não. Eram frotas de carros fortes, caminhões blindados, estacionados lado a lado, lotados de dólares físicos até o teto. O trabalho da equipe de Ronald era pegar aquele oceano de dinheiro sujo, pulverizá-lo através de operações complexas de câmbio. Transformando os dólares em marcos alemães, florins holandeses e outras moedas fortes da época. E depois alocá-los em jurisdições amigáveis e reintroduzi-los no sistema global como receitas de comércio internacional, receitas perfeitamente legais e imaculadas.
Se conectarmos essa escala de operação ao cenário geral, deparamos-nos com o princípio da compartimentação extrema. Compartimentação, esse é o termo-chave. É uma tática de inteligência militar aplicada ao mercado financeiro. Apenas uma fração minúscula no topo das hierarquias bancárias sabe a totalidade do plano. O famoso 1% do topo. Sim, as elites criam leis rígidas para manter a ordem na base da sociedade, mas utilizam operadores invisíveis e altamente especializados para quebrar essas regras nos bastidores. E para que a máquina não colapse, o operador não precisa, e nem deve, na verdade, saber de onde veio a ordem final. Ele só precisa ter o controlo absoluto da sua pequena tarefa. Exato. Um erro de cálculo na conversão daqueles dólares iraquianos na Alemanha poderia chamar a atenção de reguladores, auditar um banco e expor uma cadeia que envolvia governos inteiros. É por isso que a teia de clientes que dependia dessas operações perfeitas é tão complexa. A fonte lista multinacionais, governos, grupos terroristas e serviços secretos. Todos na mesma carteira. Serviços secretos operando junto com grupos terroristas. A alegação é que muitas agências de inteligência operam com orçamentos paralelos imensos, agindo essencialmente como organizações ilícitas para financiar guerras secretas ao redor do globo. E o trabalho de operadores como o Ronald era garantir que o dinheiro de todos esses atores Que muitas vezes são inimigos públicos uns dos outros, fluísse através dos mesmos canais bancários com eficiência e sigilo absoluto, como se mantivessem todos os pratos girando no ar ao mesmo tempo. é o momento de lembrar a quem acompanha a nossa análise que o nosso papel aqui é mapear a estrutura do mundo puramente a partir da perspectiva relatada no documento. É fundamental reforçar isso. A visão apresentada descreve um cenário onde alianças políticas e ideologias são apenas construções voltadas para o consumo público. Teatro. Nos bastidores, a verdadeira métrica de poder é a capacidade de transacionar e manter o controle através dessa compartimentação estrita, sem qualquer interferência de bússolas morais. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque nenhum sistema que exija a supressão total da natureza humana consegue operar para sempre sem apresentar fissuras. O congelador começa a falhar. Chega um momento em que o congelador a 100 graus negativos não suporta a pressão e a consciência da fonte começa a descongelar. E o gatilho para esse rompimento não surge de uma epifania abstrata ou filosófica. Surge do impacto brutal e tangível que aquelas planilhas de risco causam no mundo físico. A narrativa traz um episódio dramático envolvendo a lira italiana. A equipe da Bolsa decidiu fazer um movimento especulativo massivo contra a moeda da Itália. Para quem não é familiarizado com os termos do mercado, eles operaram a descoberto. Eles fizeram um short contra a moeda. Exato. Eles pegaram bilhões emprestados, venderam no mercado para causar pânico e desvalorização artificial e depois compraram de volta por uma fração do preço, embolsando a diferença. Foi um ataque financeiro brutal que quebrou a cotação local. E o resultado prático disso no mundo real foi que os custos de importação para empresas na Itália dispararam da noite para o dia. Uma dessas empresas faliu imediatamente. E a tragédia humana acontece aí. O dono do negócio, vendo o trabalho de uma vida inteira ser pulverizado por uma aposta de corretores em outro país, cometeu suicídio, deixando uma família completamente arruinada. E o que realmente causou um curto-circuito na mente do Ronald não foi apenas o ato mecânico de falir a empresa. Não. Foi chegar ao escritório e ver os próprios colegas rindo da notícia do suicídio no jornal. Eles acharam a tragédia cômica. A fonte relata que eles se referiam às pessoas comuns como lixo ou comedores inúteis. Essa cena no escritório é o elo de transição estrutural de toda a narrativa dele. É o fundo do poço moral. O desdém absoluto pela vida humana, transformando um suicídio em piada de bebedouro, demonstra o ápice da desensibilização desse sistema. Um dano colateral irrelevante e engraçado, o terreno psicológico está preparado para os níveis mais sombrios da elite que a fonte passa a descrever em seguida. Essa perda de humanidade abre as portas para o que ele chama de rituais de luciferianismo da elite. Por ser um operador extremamente lucrativo e confiável para eles, Ronald relata ter sido convidado a participar desses círculos íntimos de poder.
Inicialmente, a postura dele diante dessas reuniões ou missas. Que, segundo ele, envolviam nudez, excessos de bebida e adoração de entidades sombrias? A postura dele era de puro ceticismo, ele era um pragmático sem crenças religiosas. Para ele, aquilo era só um teatro exótico e um pouco perturbador para pessoas muito ricas e entediadas. Uma forma de extravasar. A tolerância inicial dele dependia dessa barreira do ceticismo. Ele acreditava que a maldade residia unicamente na biologia humana, não em algo sobrenatural. Mas o limite é testado quando o teatro simbólico exige a materialização da violência real. O momento exato de ruptura, a linha que ele não pôde cruzar, surge de uma exigência absolutamente aterradora. É o ponto mais sombrio do relato. A fonte afirma ter sido convidada a viajar para o exterior para participar ativamente de sacrifícios envolvendo crianças. E diante de uma demanda de pura atrocidade física, a represa mental cedeu. O congelador quebrou definitivamente. Ele recusou. Ele disse não. Mantendo a nossa análise de forma muito calma e neutra na estrutura metodológica do relato, a recusa revela o núcleo desse sistema oculto. Como assim? A fonte afirma que a exigência de participar num ato tão indescritível não tem apenas um fim ritualístico ou religioso. Funciona como a tecnologia definitiva de chantagem. Ah, entendi. Ao cometer crimes terríveis em conjunto, o grupo garante a destruição mútua assegurada. Todos passam a ter segredos tão devastadores nas mãos uns dos outros que trair o grupo se torna impensável. Você fica com o rabo preso para sempre. E como a fonte não tinha filhos que pudessem ser usados como alavanca contra ele e recusou entregar o próprio passe de chantagem através dessa participação direta, Ele deixou de ser um ativo financeiro útil. e tornou-se um risco incontrolável. A maior ameaça possível àquela arquitetura de controle e sigilo. E o preço por preservar esse último traço de humanidade foi o colapso físico imediato. O corpo dele simplesmente cedeu. Ronald tentou voltar ao trabalho, tentando fingir que a recusa não mudara nada na dinâmica com os chefes, mas o estresse monstruoso de carregar esses segredos, operando no limite absoluto de tensão, quebrou a biologia dele. O organismo humano não foi projetado para sustentar níveis tão extremos de dissonância cognitiva e terror prolongado. Ele relata uma falha sistêmica no próprio corpo, culminando numa experiência de quase morte. Ele conta que acorda na unidade de terapia intensiva, ligado a máquinas de suporte à vida, com a mãe chorando ao lado da cama. Uma ruptura total. Aquela visão de si mesmo, fora do corpo, observando a equipe médica tentar reanimá-lo, foi o fim da linha para a vida dele como operador do sistema. Mas a saída do mercado não foi pacífica. Foi acompanhada pelo que ele descreve como um processo violento de desativação. Sim, a fonte afirma ter sido submetida à tortura física e a um condicionamento psicológico profundo pelos antigos empregadores. O objetivo era criar travas mentais intransponíveis para garantir o silêncio. Para que mesmo que ele falasse sobre os mecanismos do sistema de forma genérica, como está fazendo agora, jamais conseguisse pronunciar nomes de indivíduos, nomes de bancos ou corporações específicas. Ele acredita a própria sobrevivência hoje a esse bloqueio mental induzido. Os atores principais permanecem protegidos pelo trauma inserido na memória dele. E após esse colapso e a desativação, a transformação do perfil da fonte é radical. Aquele cinismo todo dá lugar a uma busca desesperada por compreensão. Levando-o a estudar teologia e psicologia de massas. A visão de mundo dele evolui de esquemas técnicos de lavagem de dinheiro para a percepção de um conflito muito maior. Ele passa a acreditar numa disputa estrutural entre uma manifestação de luz, que seria a humanidade comum, e uma força luciferiana de destruição. Uma força que se alimenta da dor e da fragmentação das pessoas. E é durante essa busca por respostas em textos complexos que surge uma citação que contextualiza bem essa nova visão. Ele menciona os controversos protocolos dos sábios de Sião. É crucial reiterarmos cuidadosamente a imparcialidade do nosso programa aqui ao expor esta alegação, sem tomar qualquer partido político. Com certeza absoluta. Observando o documento através da ótica estrita da narrativa da fonte, ele não utiliza esse texto historicamente sensível como uma verdade literal sobre um grupo específico de pessoas ou uma religião. De forma alguma. Em vez disso, a fonte enxerga os protocolos como um manual técnico milenar,
um manual sobre táticas de manipulação psicológica. Exato. Ele lê o texto como uma descrição puramente técnica de como as elites usam o método de dividir para conquistar. O uso desse texto demonstra a tentativa dele de mapear a engenharia social que o esmagou lá atrás. A premissa que ele extrai é a da fragmentação. Manter as massas distraídas. Isso, manter a população constantemente engajada em batalhas perpétuas sobre ideologia, política, disputas de classe e raça, enquanto o fluxo real de poder e dinheiro permanece oculto, intocado e inquestionável. Mas apesar da gravidade absurda de toda a jornada dele, o relato não se encerra de forma nihilista. Não. Há uma mensagem de esperança. Há uma metáfora final que reverte completamente toda aquela lógica fria do congelador do início. A anedota do general americano. Uma história muito bonita, por sinal. Visualmente muito forte. A fonte pede para imaginarmos uma vasta sala, completamente lotada de pessoas, imersa numa escuridão absoluta e artificial. Ninguém consegue enxergar as próprias mãos ou quem está ao seu lado. A sensação é de isolamento total no meio de uma multidão invisível. E de repente, esse general acende a chama de um único e pequeno isqueiro. E aquela luz minúscula, num ambiente de brilho total, é suficiente para estilhaçar a escuridão. As pessoas começam a ver os contornos umas das outras. A mensagem final da fonte é um apelo prático para acessar as divisões constantes na nossa sociedade. Se cada pessoa parar de focar no que a separa, nas brigas diárias, e acender o seu próprio pequeno isqueiro de consciência e empatia, a escuridão que permite que o sistema das sombras opere perderá o seu poder. É o contraponto perfeito à sua entrada no sistema. A frieza exigida no início é finalmente substituída pelo apelo ao calor humano e à união coletiva como a única defesa viável contra a manipulação. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve hoje? Passamos pelas engrenagens de um sistema oculto, onde a ética é tratada como uma vulnerabilidade, e onde a movimentação invisível de capital pode ditar o fim de economias locais no estalar de dedos. E a reflexão que fica é a de que as transações que movem o nosso cotidiano, as moedas que usamos, podem estar conectadas a uma infraestrutura invisível, financiando guerras e realidades que preferimos não ver. Isso levanta uma questão importante, não acha? Uma questão prática vital. O relato convida o nosso público a questionar o fluxo de dinheiro no mundo, a abandonar certa ingenuidade sobre como as grandes decisões globais são tomadas, olhando muito além dos escândalos fiscais de superfície que passam na televisão. Mas sabe, tem uma lição técnica na história da fonte que eu considero ser o grande alerta oculto para os nossos dias atuais. Qual seria? O perigo da compartimentação extrema. O Ronald sobreviveu por muito tempo no sistema porque entendia apenas o seu próprio cubículo de tarefas. Ele ignorava voluntariamente as ramificações globais terríveis do que estava ajudando a construir. Só apertava os parafusos sem ver a máquina inteira. Isso me faz pensar num paralelo muito moderno. Se olharmos para o desenvolvimento das tecnologias atuais, como a criação massiva de algoritmos e a expansão desenfreada da inteligência artificial pelas grandes corporações tecnológicas, Sim. nós estamos construindo os nossos sistemas sob a exata mesma lógica de compartimentação. A comparação é assustadoramente precisa. Temos milhares de equipes brilhantes de engenheiros, cada uma focada na otimização de uma minúscula fração de código. Ou no treinamento de um módulo de dados hiperespecializado. E quando todos esses módulos se juntam lá na frente, formam caixas pretas colossais. O resultado é um sistema que toma decisões globais, molda o fluxo de informação e muitas vezes nem os próprios engenheiros que construíram as pequenas partes conseguem explicar como a máquina chegou àquela conclusão. E a reflexão provocativa que deixamos para a mente de quem escuta é exatamente essa. Ao fragmentarmos o conhecimento de forma tão extrema em nome da eficiência técnica, não estaremos replicando a exata mesma estrutura de operadores cegos dos anos 90? Corremos o risco de construir novos monstros, novas arquiteturas monumentais que fogem totalmente ao nosso controle. E não por uma maldade inerente das pessoas que estão lá programando todos os dias, mas pela nossa total e pura incapacidade de enxergar as consequências do todo, por pura ignorância estrutural. É uma perspectiva que nos faz olhar tanto para os altos mercados financeiros quanto para as telas dos nossos dispositivos com uma atenção muito mais aguçada a partir de agora. Sem dúvida.
Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou nesta jornada densa e fascinante pelas sombras da economia e da psicologia humana. Continuem questionando o que está nas sombras, observem as peças isoladas que formam o nosso mundo. E o mais importante de tudo, ajudem a manter as luzes acesas. Até a nossa próxima análise.